Uma história misteriosa espera por você. Vem descobrir o que se esconde nas sombras. A história que vou contar hoje não é apenas sobre uma boneca. É sobre um dos casos mais perturbadores já investigados no mundo paranormal. Você já ouviu falar de Annabelle? Não, não estou falando da boneca dos filmes. Estou falando da verdadeira Annabelle, um objeto que, segundo especialistas, carrega algo muito mais sombrio do que podemos imaginar. Essa história começou nos anos 1970, quando Donna, uma estudante de enfermagem, recebeu de presente de sua mãe uma boneca de pano simples, daquelas que você encontra em qualquer loja de brinquedos. Donna morava com sua colega Andy em um pequeno apartamento perto do hospital onde estudavam. Para as duas jovens, a boneca era apenas um adorno. Elas não sabiam que estavam prestes a se tornar as protagonistas de uma das histórias mais assustadoras de todos os tempos. No início, foram pequenos detalhes. Donna começou a perceber que a boneca mudava de posição sozinha. Primeiro estava sentada no sofá. No dia seguinte, estava deitada, como se alguém tivesse a movido. Donna pensou que talvez fosse Andy brincando, mas quando questionou a amiga, percebeu que algo estava errado. Andy também notou os movimentos, mas as duas descartaram qualquer ideia sobrenatural. Afinal, quem acreditaria que uma boneca poderia se mexer sozinha? As coisas começaram a ficar mais estranhas quando bilhetes apareceram na casa. Eram pequenos pedaços de papel com mensagens escritas em letras infantis, dizendo coisas como "Me ajude e estou aqui". O detalhe mais assustador: as mensagens estavam escritas em um tipo de papel que as jovens não tinham em casa. Elas começaram a sentir que estavam sendo observadas, mas ainda tentavam racionalizar o que estava acontecendo. E então veio a noite que mudou tudo. Lou, um amigo próximo das duas, começou a ter pesadelos recorrentes com a boneca. Ele sonhava que estava paralisado, com Annabelle sentada em seu peito. No sonho, a boneca o encarava com olhos vazios e então cravava garras invisíveis em sua pele. Quando Lou acordava, suando frio, encontrava marcas reais em seu corpo, arranhões profundos que ele não conseguia explicar. Assustadas, Donna e Andy decidiram buscar ajuda. Elas consultaram uma médium que realizou uma sessão espírita no apartamento. Segundo a médium, o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins estava preso na boneca. Ela dizia ser uma alma inocente, que só queria companhia e que escolheu Donna porque sentiu bondade nela. Comovidas, as jovens permitiram que Annabelle ficasse na boneca. Elas não sabiam que haviam acabado de cometer um erro fatal. Depois dessa sessão, os eventos paranormais se intensificaram. Annabelle já não apenas mudava de lugar ou deixava bilhetes. Portas se abriam e fechavam sozinhas. Objetos caíam sem explicação. Uma energia pesada parecia tomar conta do apartamento. E Donna começou a sentir medo de ficar sozinha. Mas o pior ainda estava por vir. Foi então que decidiram chamar Ed e Lorraine Warren, renomados demonologistas e especialistas em casos paranormais. O que os Warrens descobriram sobre Annabelle mudaria tudo. Quando Ed e Lorraine chegaram ao apartamento, imediatamente sentiram uma energia pesada no ambiente. Lorraine, conhecida por sua sensibilidade a entidades espirituais, relatou que algo maligno estava presente. Durante a investigação, os Warrens concluíram que Annabelle não estava possuída por um espírito humano, mas por uma entidade demoníaca. Segundo eles, o espírito de Annabelle Higgins era apenas uma farsa, uma manipulação feita para ganhar a confiança das jovens. O objetivo do demônio era claro: causar medo, sofrimento e, eventualmente, possuir uma das garotas. Ed explicou que os eventos iniciais, os movimentos da boneca, os bilhetes, eram apenas o começo. A entidade estava ganhando força, e cada interação com a boneca lhe dava mais poder. Quando Donna e Andy permitiram que Annabelle permanecesse na boneca, foi como abrir uma porta para algo que nunca deveria ser libertado. Os Warrens decidiram que a boneca precisava ser removida do apartamento imediatamente. Eles realizaram um ritual de bênção para purificar o ambiente e levaram Annabelle com eles. Mas a entidade não se entregaria tão facilmente. Durante a viagem de volta ao Museu Oculto dos Warrens, Ed, que dirigia o carro, começou a notar que os freios falhavam em curvas perigosas.
O carro parecia ser guiado por uma força invisível, tentando causar um acidente. Ed e Lorraine, conscientes do perigo, pararam o carro e jogam água benta na boneca, rezando para neutralizar sua energia maligna. Só então conseguiram continuar a viagem. De volta ao museu, Annabelle foi colocada em uma caixa de vidro, especialmente projetada para conter a energia demoníaca. Uma placa foi fixada na frente. Não toque. Mas nem isso seria suficiente para conter as consequências de quem ousou desafiá-la. Os Warrens relataram inúmeros incidentes envolvendo visitantes do museu. Um jovem casal que zombou da boneca e bateu no vidro que a continha sofreu um acidente fatal horas depois, enquanto voltavam para casa de moto. Muitos acreditam que Annabelle foi responsável. Mas o que torna essa história ainda mais perturbadora é que até hoje a boneca parece estar viva. Funcionários do museu relatam que, às vezes, encontram a caixa de vidro ligeiramente deslocada. Alguns dizem que sentem arrepios só de passar perto dela. Mas será que a Annabelle é realmente apenas uma boneca? Ou seria ela uma espécie de portal para algo muito mais sombrio? Lorraine Warren acreditava que Annabelle era uma ferramenta usada por demônios para acessar o nosso mundo. Ed costumava dizer que o maior perigo era subestimar o poder dessa entidade. E agora, a boneca permanece trancada, vigiada de perto, mas nunca esquecida. A história de Annabelle continua a atrair curiosos e céticos, mas o aviso é sempre o mesmo: não a subestime. Algumas portas, quando abertas, nunca mais podem ser fechadas. A pergunta que fica é: você teria coragem de encarar Annabelle pessoalmente? Ou prefere manter distância de algo que até os mais experientes evitam?